Som. Olá, queridos, graça e paz, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio TV. Este é mais um programa Boas Novas na Web, como acontece às quintas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui com mais um programa da Igreja Batista Boas Novas. Sim, é Boas Novas na Web. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar nosso Deus e Senhor, levar a você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra do Senhor, muito importante. O que diz a palavra do Senhor? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, conforme Isaías 55, verso 6. E esta transmissão é a Igreja Batista Boas Novas, na realização da sua missão. É a grande comissão que o Senhor nos entregou. Neste ano nós estamos caminhando sob o tema Fazendo uma Grande Obra. Não podemos descer. Sob a direção do Espírito Santo, continuamos a construção, lançando as nossas redes até aos confins da terra. Você que já está sintonizado conosco, saudamos você, convidamos você a estar compartilhando, convidando com outras pessoas. Aproveite agora, nesse tempinho, para que outras pessoas sejam alcançadas, ok? Você pode curtir, compartilhar aí onde você estiver. Também gostaria que você nos dissesse como está chegando aí o áudio e a imagem. Aqui está dando uma sinalização de conexão lenta e você, por favor, nos ajude aí, diga como está aí. Pastor Alain, tá frio por aí, meu querido? Deus abençoe você, Lucielen e as meninas, não tão meninas assim, né, as jovens. Quem mais está aqui na telinha? Todos que estão aqui conosco, sei que tem mais gente por aqui, sejam todos bem-vindos. Peço a você que, além de estar orando, uma coisa que você pode fazer é convidar. Pega o link aí, convida as pessoas. Pode fazer isso agora, é importante, mas faça depois,
para que mais e mais nós possamos alcançar outros. Como está aí nossa transmissão, você, nossos pessoal aí de apoio, aí nossa equipe de apoio, aí como é que está chegando aí a nossa transmissão? Ok, aqui, bom, já teve aqui um retorno que está tudo certo por aqui, mas você daí também pode nos ajudar. Muito bem, quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros. Nossos cultos, o culto da Igreja Batista Boas Novas, acontece sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Nós temos grupo de crescimento cristão, um tempo de reflexão sobre tema relevante, sobre a palavra de Deus, sempre baseado na Bíblia Sagrada. Obrigado aí, pastorzão Alain. Obrigado aí, a Lucy. Muito bem. Então, domingo, a partir das 9h30 da manhã, temos nossos encontros, grupo de crescimento cristão. É um tempo muito abençoado. Nesse domingo será o terceiro domingo, segundo domingo, né? Então, esse domingo é o segundo domingo, a gente sempre trocar aqui, né? Você é convidado a estar conosco. Teremos um encontro sobre discipulado vivo. Discipulado vivo. Tema maravilhoso que nos ajude nos ativa para sermos discipuladores, né? E depois segue-se o culto coletivo. Nesse período tem uma programação especial para as crianças, uma programação muito especial, com gente muito especial, e a sua criança vai gostar. Pode trazer, que ela será bem cuidada, bem tratada. Temos também, sempre, quero destacar, Juventude Reunida, sexta-feira. Não é, Lucielen? Sextou. Então, olha só, que importante. Nesta temporada, na Juventude Reunida, estamos identificando as ideologias que nos cercam dia a dia. Maravilhosa essa proposta para a juventude, né? E a tarefa, gostei da tarefa também, né? Um argumento com evidência científica para o criacionismo. Isso, tudo com base na palavra de Deus. É um banquete que a Igreja do Senhor oferece. Não é só a nossa igreja, toda a Igreja do Senhor oferece um banquete espiritual. Temos domingo, todo domingo encontro para os adultos e jovens, no grupo Crescimento Cristão, culto de celebração, à noite culto de evangelismo, ok? Olha só, sexta-feira, quinta-feira, esse encontro pela internet. Se Deus permitir, nós vamos ainda ter outros dias, né, Lígia? Vamos ter aqui outros dias, mais programação, estamos nos preparando para isso, né? Então, na sexta-feira, como diz aqui na linguagem de hoje para a juventude, né? Sextou amanhã, não é, Lucielen? Juventude Reunida. E é excelente esse encontro. Você aí, papai, mamãe, titi, vovó, você que tem um jovem aí na sua casa, facilite as coisas, incentive-o para que ele possa estar presente nesses encontros. Programe-se para estar conosco, será uma alegria poder receber você. Você que chegou depois, um grande abraço. Elias, meu querido irmão Elias, um abraço a você, a Regina. Consegui ver o Elias na telinha. Todos estejam na santa e na bendita paz do Senhor. Está um friozinho no Rio de Janeiro. Imagina nos estados mais frios, né? Mas estamos aquecidos com o calor do Espírito Santo, né? Vamos então estar falando com Deus agora. Vamos estar agradecendo a Deus as bênçãos recebidas, a vida dos aniversariantes. Na minha agenda eu consultei aqui, não identifiquei aniversariante até domingo, mas vamos assim mesmo agradecer a vida de todos que aniversariam nesta semana, não é verdade? Vamos falar com Deus, estamos orando intensivamente pelas famílias
igreja e nação. E ainda assim, estamos orando pelos pedidos que chegam até nós, muitos pedidos, muitas necessidades, né? Você tem um pedido de oração? Pode colocar aí no nosso chat, ou então vou pedir aí a equipe que coloque aí o telefone do WhatsApp, para que você acesse o WhatsApp e possa estar enviando seu pedido. Nós vamos estar com o grupo de guerreiros intercessores orando por você. Então quem tiver aí, eu não tenho aqui agora, mas você, pessoal aí de apoio que está acompanhando, pode colocar na telinha pedido de oração e o número do telefone. Pode colocar repetidas vezes para que quem for chegando possa ir anotando, porque a igreja existe para isso, para orar, para ensinar, para anunciar a mensagem de salvação. Muito bem, vamos falar com Deus. Um abraço, querido Elias, aí na sua família, na Regina, no filhão aí, aquele garotinho. Um abraço a todos aí. Vamos orar então, vamos falar com Deus agora. Você onde estiver pode estar orando conosco. Não se esqueça de compartilhar, convidar e curtir. Querido e amado Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, aqui estamos reunidos nesta quinta-feira maravilhosa que o Senhor nos deu. Cada dia é um dia maravilhoso, porque vem da parte do Senhor. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor pela saúde, ó Deus, pelas vitórias, pelas orações respondidas, pelos milagres. Temos visto os teus milagres acontecendo hoje. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, a santa palavra, palavra de Deus, a presença do teu Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor a nossa família. Agradeço ao Senhor a vida da minha esposa, meus filhos, netos, genros e nora. Agradecemos ao Senhor, Pai, a vida da nossa família espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, agradecemos ao Senhor, Deus, as provisões, todas as provisões, as chamadas materiais e as provisões espirituais. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos confessar os nossos pecados ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, perdoa os meus pecados, os pecados da minha casa, da igreja do Senhor no Brasil e os pecados da nossa nação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvamos ao Senhor, Pai, pela a vida dos aniversariantes de hoje. Que o Senhor visite cada um deles. O Senhor conhece cada um. Que o Senhor possa estar acrescentando muitos anos de vida, com muitas vitórias, alegrias, porque para isso nascemos, para isso fomos criados, para a glória do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor em favor dos enfermos, aqueles que fazem parte e constam da nossa agenda de oração. Ó Deus, de forma especial, destaco a vida do querido pastor Antônio Francisco de Cristo. Que o Senhor visite o teu filho onde ele está, restaure a sua saúde, opera obra de milagre, assim como na vida de todos os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, os que estão em casa, aqueles que estão aguardando, Pai, uma intervenção médica, aqueles que estão aguardando um resultado de um exame que fez, aqueles que já estão com o resultado em suas mãos. Cremos que o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência o que não existe. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família da nossa nação, as crianças, os jovens, os adolescentes, os casamentos, os da terceira idade. Que o Senhor abençoe a nossa nação, que o vento do teu Espírito sopre nessa nação, de norte a sul, de leste a oeste, trazendo paz, alegria,
ó Deus, unidade, concordância, prosperidade, em nome de Jesus. Que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Pedimos que o Senhor remova tudo da nossa nação que não provém do Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa nação e nos abençoe e nos faça prosperar. Visita o teu povo, a tua igreja nessa nação, os ministérios, que o Senhor nos fortaleça e cada dia renove a nossa alegria e capacitação vinda do Senhor para anunciar uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, de cura, libertação e salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Então, pode cantar aí, vento do Espírito. Canta aí, que o vento do Espírito esteja soprando aí na sua vida, na sua casa, no seu lar, em tudo que você estiver envolvido, no seu emprego, no seu negócio, né? Levante a cabeça, confie no Senhor, não olhe para o que está à frente, para o que dizem os homens, mas olhem para o Senhor. Não olhem para os prognósticos dos homens, mas olhem e se apeguem às promessas do Senhor. Creia nisso cada dia, que o Espírito Santo nos lembre disso, que o Senhor cuida daqueles que o servem, daqueles que o buscam. E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Quem crê, diz amém aí. A Luciele já postou aí o acesso, né, Luciele, para o acesso aos canais de comunicações da igreja, não é isso? Muito bom. Muito bom, querido. Você está com seu coração preparado? Vai ficar até o final? Não sai da telinha, não sai daí, porque eu vou ficar sabendo, né? Vamos participar. Vamos continuar nossa série, O Leão que Ruge, série de meditações. Essa é a terceira meditação, baseada na profecia de Joel. É uma profecia densa, né? Mas ela é muito importante, muito atual para nós hoje. E sendo ela forte ou não, às vezes até nós ficamos como que sacudidos. Mas é para isso mesmo, a palavra de Deus é para isso mesmo. Opa! A palavra do Senhor é para isso mesmo. Não é o leão que está rugindo, não. É a música aqui mesmo que ficou alta. Faltou o controle aqui. Então, vamos estar a meditação de hoje, que é Deus fala ainda hoje com autoridade, né? A autoridade do Senhor. Deus fala com autoridade. Essa é a nossa... Por que isso, pastor? Por que esse tema para hoje? É porque às vezes nós pensamos que o que Deus está falando não faz sentido. E nós às vezes nem nos preocupamos muito e esquecemos que toda autoridade pertence ao Senhor, né? Então, uma das ênfases da profecia de Amós é a fala do Senhor. Só que ele compara a fala do Senhor como um leão que ruge. Uma linguagem assim usada pelo profeta, mas é muito sábia a palavra de Deus para sacudir mesmo a nossa vida, o nosso coração, e possamos entender quão grande é o Senhor e o seu poder, né? Capítulo 1 ainda, estamos logo ainda no começo. É importante já extraindo algumas lições e, na medida do possível, também acrescentando alguns dados históricos que possam ir nos contextualizando e também comparando a vida da época como o que acontece conosco hoje. A situação
espiritual do povo com a nossa situação hoje. Esse é o propósito. Amós 1 e 2. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, os 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. O alvo, o foco principal dessa profecia, como de toda a revelação do Senhor para nós, o alvo é um chamado à volta para Deus. Esse é o propósito do Senhor, sempre foi e será. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo, o seu Filho, se manifestou em forma de homem, para que pudéssemos todos sem exceção, voltarmos para Deus. E aqui vemos então o profeta falando, e ele diz que o Senhor quando fala, é como um leão que ruge, né? E aqui o assunto agora que a gente vai tratar, que nós deixamos já começado no encontro passado, é que ele falou a um povo como um leão que ruge em tempos de prosperidade e paz. Eu achei isso muito importante e também vamos nos dedicar um pouco a isso, porque é tudo que nós queremos. Prosperidade e paz, né? E foi isso que aconteceu, né? E fala que foi num tempo em que havia prosperidade e paz, mas vamos olhar o contexto. O Israel estava dividido, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos, chamado Israel. O reino do sul, 2 tribos, chamado de Judá. Você que já tem um contato com a Bíblia vai entender que em alguns momentos a palavra de Deus fala em Israel, se referindo a todo o povo. Depende da época que fala, no contexto que fala. E tem a momento que fala a Israel, é mesmo as 10 tribos, e fala a Judá. Mas aqui o reino estava dividido. Na ministração passada eu falei, anote isso aí. Uma casa já estava dividida. E as palavras são a respeito de Israel, do povo de Deus, porque a gente, às vezes, olhamos para a profecia e falamos assim, mas não é para mim não. Isso aí é para o mundo, para pessoas mais. Não, aqui era para a casa, era para o povo de Deus. Então, o profeta disse que o Senhor falava, deu uma visão a ele, falava como em visão, e o que ele falava é como um trovão, um rugido do leão, não só pela intensidade, mas a gente vai ver adiante porque essa figura usada na época, né? E falava então, ele falava a Israel e as nações que cercavam Israel. E Deus começa a fazer, Deus quando quer consertar uma situação, ele começa a consertar em casa. E Deus, ao consertar o Brasil, ele vai consertar a igreja dele no Brasil. É assim que funciona, não é? Então, foram destinatários. O reino estava dividido, como nós falamos. E eu quero voltar um pouquinho, o finalzinho do encontro passado, para lembrar você que os 2 reinos prosperavam. Aí você fala assim, que bom, né? Dividiu e deu certo. Não, mas Deus, quando criou Israel, não foi para andar dividido. Uma casa e um reino dividido, a palavra de Deus diz que não subsistirá. Isso é muito importante. Onde há divisão, há problema. Mas eles prosperavam. E qual foi o resultado? Prosperidade e paz. Então o que nós pensamos assim, e estamos ouvindo por aí, muito cuidado com isso. Nós ouvimos por aí, e às vezes a mensagem que se diz é que, olha, se você está conquistando riqueza material, se você alcançou um grande emprego, um bom emprego, se o negócio está prosperando, está ganhando dinheiro, está tudo tranquilo, então Deus está se agradando. Não é bem assim.
não é? Então, vamos ver ali que a Escritura mostra que a prosperidade e a abundância é um dom de Deus. Ela sempre vai acompanhar quando as pessoas, em regra, quando as pessoas estão em comunhão com o Senhor, não é? Mas o nosso Deus não é um Deus de pobreza. Mas quando essa prosperidade, esse bem-estar toma o lugar de Deus, e quando por causa dessas coisas nós vamos afastando de Deus, mas aí complica. Foi o caso, exatamente o caso de Israel e Judá, quando apareceu Amós com a sua profecia. Então, pastor, então eu não vou procurar prosperidade? Não é isso que eu estou falando. Procura porque Deus criou o homem para vencer, para prosperar, não é? Mas aquela situação de bem-estar não podia fazer o povo se afastar de Deus. E Amós falou, agora eu vou tentar passar para você um retrato da situação. Eu fiquei assim, poxa vida, é tudo que a gente quer, isso aqui. Ele falou o seguinte, falou em casas de verão e de inverno. Opa! O povo, muita gente tinha a casa de campo, né? Casa de inverno, olha só. Está lá no capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, né? Fala em residências decoradas com marfins. Fala também que havia muitas mansões. Só para você entender como é verdade que o povo estava bem. Falam sobre as mulheres também de Samaria, que elas tinham suas bebidas. As mulheres tinham seus encontros para aqueles drinks, né, da tarde, né? Aqui também usa-se muito no chá da tarde, mas olha só, capítulo 4, verso 1. E assim diz que muitos possuíam belos jardins, né, pomares. E esses pomares, aí quem gosta de pomar, cultivar a terra, olha só que beleza, tudo que a gente quer. Nesses pomares produziam com abundância. Olha só, não é uma coisa uma situação que todos nós desejamos? E diz assim, olha, agora presta atenção, tinham material de sobra, minha versão fala assim, tinham material de sobra para levar os sacrifícios. Eles tinham recurso para apresentar o culto, olha, ofertar. Capítulo 4, versos 4 e 5, capítulo 5, verso 22. Puxa vida, tinha dízimo, podia dizimar, podia ofertar, que bênção, né? Olha como continua aqui a profecia. Eles tinham canções e harpa, equipe de louvor maravilhosa, instrumentista, guitarrista, tecladista, baterista, olha, flautista, olha, tinham canções e harpas, capítulo 5, 23 e 6, verso 15. As mesas eram cobertas de ricos alimentos. E olha, o povo fazia muitos banquetes. Então, quem pudesse olhar assim, que povo abençoado, né? Que povo maravilhoso. Deus deve estar assim, se agradando muito desse povo com isso aqui. Olha as evidências. Então, não é bem dessa maneira. Esse poder de riqueza, agora você presta atenção, é muito importante para a gente, quando fala em prosperidade, eu não estou pregando sobre prosperidade, a questão assim, é o que a gente faz com ela. E quando a gente fala sobre prosperidade, riqueza, bem-estar, a gente às vezes tem um enfoque errado, que nós pensamos só em nós mesmos. Para que você quer isso? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero mudar de residência, eu quero mudar de bairro, eu quero o bem-estar do nosso filho. Tudo está certo. Mas o que está errado é a gente só querer para a gente. E não se dispor a olhar no entorno, em fazer algo pelo entorno. Então, aquele poder, aquela riqueza, aquele bem-estar, para muitos, não para todos, não produziram o que o profeta chama, e alguns comentaristas, de a justiça na sociedade. As vantagens para todas as pessoas. Então, mesmo no povo de Deus havia separação a esse respeito, não é? Por quê?
A profecia, eu estou dando só panorama geral, depois, nos outros 5 anos, a gente vai ver detalhes disso que a gente está falando aqui. O povo sofria, é o que diz aqui a palavra aqui, e a informação, o povo sofria de diferentes maneiras. A maneira da questão social, mas o povo sofria com uma deterioração e corrupção espiritual. Estava a vida do povo deteriorada espiritualmente. Havia corrupção espiritual. Então você pergunta, como uma nação da aliança, como um povo numa situação dessa, Judá e Israel, não vivia, um povo da aliança não vivia como um povo da aliança, porque a aliança não é só com Deus, quando temos aliança com Deus, temos com os outros. A falta de preocupação com o seu semelhante, e isso estava na nação e em todos os povos no entorno. Que estado de coisas, né? Então, o profeta se levanta para alertar o povo, para chamar a atenção do povo, para dizer ao povo que se eles estavam achando que tudo estava bem, não estava bem. Por isso que o profeta fala assim, Deus surgiu como um leão e Deus falou e fala com autoridade. Não é só em relação à riqueza, não, é a situação do povo. O Senhor rugirá de Sião a Jerusalém e fará ouvir a sua voz. E os prados e os pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. O Senhor rugirá é uma frase que você pode procurar depois, muitos livros com essa não dá para fugir. Quando eu pensei nessa série, não consegui fugir dessa expressão. O Senhor que surgirá como um leão que ruge, né? E o que está implícito nessa figura aqui? Um leão que ruge, você já viu, não deve ter tido contato com um leão, né? Mas você já deve ter visto em filmes e algumas cenas, né? No zoológico também, ali está usando aqui, o rugir do leão. É que esses leões do zoológico são muito mais domesticados, né? Mas um rugir do leão. Mas quando a gente vê, ou no zoológico, como a Lígia está falando aqui, como num filme, ele causa um impacto muito grande, né? E esse rugir é para chamar a atenção, para paralisar. É para causar é para dar um tranco, causar um choque. Antes que fosse tarde demais. Por isso que ele diz, o leão surge para paralisar a sua presa. Não é assim que o leão faz? Dizem que o leão, quando dá aquele... a presa fica paralisada. Era um tempo do povo parar. Ficar paralisado diante da voz de Deus. Essa é a ideia. E diz aqui, alguns escritores vão além, que dizem assim, paralisar a presa antes de destruí-la. É claro que Deus não queria destruir o povo, é aquela linguagem figurada, né? Mas que Deus queria destruir toda a malignidade que estava no meio do povo, certamente queria, né? Há uma explicação do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala exatamente, é ele que fala isso, o leão ruge para paralisar a vítima e nada escapa ao seu ataque. E Amós sabia muito bem disso. Ele era pastor, cuidador de ovelhas, dedicava-se à agropecuária, né?
Então, há a presença poderosa de Deus ali diante da nação. É a ideia aqui, eu acrescento aqui nessa observação, a observação de que a ideia de que um Deus que quer ser ouvido. Isso fala muito para nós hoje. Deus ruge como leão, como aquele que quer ser ouvido. Deus ruge como leão, como um juiz. Ah, Deus é pai, mas ele julga. O que cuida, o que provê, o que educa, o que quer o bem do filho também educa e julga. Um leão que ruge está pronto para saltar sobre as vítimas, é essa a ideia. No caso, são as nações e o próprio seu povo, o povo de Deus. Saltar também aqui é num sentido figurado, causar impacto. Então o povo de Deus, como eu falei, o Reino do Sul, será castigado pela desobediência e engano. Está lá no verso 4, capítulo 2. Cada um no seu pedaço. E o Reino do Norte também iria passar por a disciplina de Deus, o Reino de Norte. Enquanto o Reino do Sul era a questão o profeta falou, era a questão da desobediência e engano, o Reino do Norte era injustiça e impiedade. Tudo muito bem explicadinho, ninguém podia dizer assim, não sei porque isso está acontecendo comigo. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Reino do Sul, desobediência e engano. Reino do Norte, injustiça e impiedade. Está lá no capítulo 2, você pode ler de verso 2 a 12, explicadinho isso para nós entendermos. Então, o Senhor é como um leão que ruge, mas como um juiz. Mas também, muito interessante, é um leão que ruge porque tem interesse na restauração do culto, na restauração do povo, na restauração de Judá e de Israel. Diz assim o verso 9. Deus ruge desde Sião, de Jerusalém até o lugar do trono de Davi. Deus tem então interesse de restaurar o tabernáculo. Vou ler o verso 11. Naquele dia, diz o Senhor pela boca do profeta, levantarei o tabernáculo caído, tabernáculo, lugar de culto, caído, de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Então, para a gente resumir essa reflexão de hoje, o que nós temos aqui é vendo um Deus que é um leão que ruge, como alguém que fala com autoridade. Há um povo que pensava que tudo estava indo muito bem, e estava mesmo aos olhos humanos, mas que havia brechas, situações no coração do povo que precisava ser resolvida. De um lado tinha lá, de um lado, como acabei de mencionar, Judá com desobediência e engano, e o Reino do Norte com injustiça e impiedade. E, de maneira geral, o que havia ali era injustiça, corrupção. E aí o Senhor está rugindo. Qual é a ênfase aqui? É a autoridade de Deus. Como recado final para nossas vidas, nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida, na nossa casa, na igreja e na nação. Porque Ele é Deus. Ele é o único Senhor. E Ele falou no passado e está falando a nós hoje.
E seja qual for a situação em que nós nos encontramos, nós precisamos dar atenção ao Senhor e ver na nossa vida como estamos. Ah, mas está tão bom para nós? A pergunta é, Deus está aprovando? Ah, mas está tudo legal, está dando tudo certinho na minha vida. Opa, que bom, mas e Deus? Onde Deus está nesse negócio? Que lugar Deus está na sua vida? Que lugar Deus está no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos? Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo nos mantenha com nossos ouvidos atentos para ouvir o rugir da voz de Deus, tão poderosa, tão terrível, como o rugir de um leão. Amém, queridos? Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você esteja atento para ouvir a voz do Senhor. Que você tenha um final de noite muito abençoado. Ainda há um restante de semana debaixo da graça do Senhor. E domingo vamos estar todos juntinhos na casa do Senhor. Amém? Vamos marcar esse encontro lá. Será um domingo grandemente abençoado. Ok? Eu te abençoo declarando, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Um abraço duplo, meu e da Lígia, e até o nosso próximo encontro, debaixo da graça de Deus.